Galera, a gente está vivendo um momento no mundo em que está se falando muito sobre crise, né? Bolsas caindo, dólar disparando e tem muita gente com medo de investir. Realmente, o cenário fica um pouco mais desafiador para o investidor nesses momentos. Então, o que a gente deve fazer? Onde que a gente deve investir? Olha, na minha opinião, a melhor saída nessas situações é investir em ações resilientes. Eu vou mostrar quais são esse tipo de empresas, como eu acho esse tipo de empresa. Eu vou trazer 3 empresas aqui que servem muito como um exemplo para você entender qual é o tipo de empresa que você deveria investir nesses momentos. Então, olha só, um pouco disso, né, que eu falo, por exemplo, o índice Bovespa, que está aqui na tela, a gente não consegue ver alta do índice Bovespa há um bom tempo, né? Se eu pego aqui um prazo maior de 5 anos, por exemplo, ou deixa eu pegar o máximo aqui. Basicamente, ó, a máxima que ele chegou foi lá em 2021 e de 2021 para cá não sai do lugar, né? Teve a queda da pandemia, recuperou, não sai mais do lugar. Ó, no último ano, ele parece que vai, despenca, parece que vai, despenca, parece que vai, despenca. Então, isso aqui é resultado de incertezas. Lá fora acontece algo parecido. Índice S&P 500 também, ó, deu uma pernada. Agora já vem caindo um monte aí nos últimos dias, até nas últimas semanas, tá? Dólar tá indo para a lua, né? A gente já viu o dólar bater aí em 5,78, então tá lá em cima o dólar. Tudo isso aqui são incertezas. É o mundo olhando o que está acontecendo nas economias, seja isso no Brasil, seja nos Estados Unidos e uma boa parte do mundo. Está olhando o que está acontecendo na economia e está inseguro. Então as pessoas começam, os investidores começam a desmontar um pouco as suas posições em renda variável, em ações, né? E começam a procurar ativos com mais proteção. Por isso que as bolsas caem. No Brasil, por exemplo, o Brasil é um país um pouquinho mais arriscado, né? Talvez algumas decisões políticas não agradam tanto o investidor estrangeiro, levam muito capital embora, dólar subindo. Mas agora, será que é a melhor ideia a gente sair das ações? Porque você que me acompanha aqui sabe que, né, que o foco aqui da estratégia 500 pratas é a gente montar uma carteira de ações, fundos imobiliários, né, ativos que vão gerar renda, que vão pagar nossa aposentadoria. Só que é natural que você que está começando a investir, ou até você que já investe há um tempo, tenha uma insegurança quando fica ouvindo um monte de gente falar que os Estados Unidos vai quebrar, que a China vai quebrar, que o Brasil vai quebrar. Porque aí você pensa, cara, se vai quebrar e eu vou estar exposto na renda variável, eu vou perder tudo. E aí, o que eu faço? Mas veja bem, tem alguns tipos de empresa, que esse é o objetivo dessa aula aqui, que essas empresas, elas sofrem muito menos. Não que elas não vão sofrer, mas elas sofrem muito menos com as crises, quando a crise chega. Pelo contrário, às vezes se beneficia, tá? E essas empresas, quando a gente investe nela, são as empresas que vão ajudar a proteger o nosso capital para a gente cruzar as crises. Quer ver só? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui e mostrar como a gente identifica isso. Por exemplo, o Itaú. O Itaú é uma ótima empresa para eu me proteger da crise. Talvez você já tenha ouvido falar bastante isso, mas não tenha entendido. Ah, mas por que o Itaú, Leandro, é uma empresa boa aí para eu me proteger da crise? Primeiro, você deve entender como que um banco funciona, né? O que o banco faz? Pensa aqui comigo. E aí eu vou dar 3 exemplos de segmentos aqui, de setores, para você entender o quanto a crise pode impactar. Então veja bem, o que um banco faz? Um banco ele vive de spread. Spread é a diferença do quanto eu vou pagar pelo dinheiro que eu pego e o quanto eu vou receber pelo dinheiro que eu empresto. Basicamente é isso que resume um banco. Então, quando você quer financiar alguma coisa, você quer financiar um carro, você quer financiar uma casa, ou você quer um cartão de crédito, por exemplo, para pagar aqui no cartão e no final do mês você paga o cartão de crédito. O banco vai fornecer esse dinheiro. Se você vai financiar um carro, o banco vai lá, paga à vista o carro para você e aí você fica pagando para o banco. Um imóvel é a mesma coisa, ou o cartão de crédito. Você vai passando no mês ali o cartão de crédito, mas não está saindo dinheiro do seu bolso. Quem é que está pagando a conta ali? É o banco, certo? Depois você vai pagar o cartão para o banco, vai pagar o financiamento para o banco. Beleza. E da onde que o banco arruma tanto dinheiro para ficar emprestando para as pessoas? O banco ele capta recursos através dos investidores. Então, basicamente, o banco é o intermediário. Aqui desse lado tem
o que a gente chama de os investidores, né, que são os agentes superavitários na economia. Então, essa galera aqui vai colocar dinheiro na mão do banco, o banco vai pagar, né, uma remuneração por isso. Então, o cara colocou ali 100 mil reais, vai ganhar 10% no ano, depois de um ano ele vai ter 110 mil reais. Beleza, isso é uma informação que o banco tem. Agora, o banco vai pegar esses 100 mil reais, ele vai emprestar para o outro cara que está aqui do outro lado, que ele quer receber esse dinheiro, certo? Então, que ele precisa desse dinheiro, né? Só que o banco não vai cobrar 10% desse cara. O banco vai cobrar 20%, 25%, 30% ao ano. De forma que ele pague todos os custos que ele tem, pague os calotes que ele vai receber, porque ele vai receber calote no meio do caminho, e ainda sobre para ele uma diferença, que é o spread. Agora, veja bem, quando a gente está em momentos de recessão, geralmente a taxa de juros está mais alta, que é o momento que a gente está agora. Como a taxa de juros está mais alta, o banco simplesmente ele repassa isso para o cliente dele, tá? Cobra uma taxa lá em cima, por isso que está tão alto financiar alguma coisa. Mas ele continua recebendo. Quando a taxa de juros está um pouco mais baixa, vai baixar os juros que ele vai pagar para o investidor, mas também ele vai conseguir baixar um pouco os juros que ele cobra do devedor. Às vezes até diminui esse spread, só que aumenta o giro, porque a taxa está mais alta e começa a circular mais dinheiro. Mas o fato é que, tanto na crise, juros altos, juros baixos, costuma não alterar muito a receita dos bancos. Ela é muito estável. Então, isso é o tipo da coisa que vai me trazer proteção, porque eu estou investindo numa empresa que eu sei que não vão sofrer com as oscilações de mercado. Quando eu olho os resultados do Itaú, por exemplo, eu consigo ver exatamente isso. Ó. Veja que essas barras que eu tenho aqui, né, são a receita. Então, peraí, deixa eu botar aqui, ó. Esse aqui é o patrimônio. Deixa eu ajustar aqui, tirar, deixar um por vez. Ó, eu deixei só a linha da receita aqui, ó. Então veja que desde 2021 eu vejo que o Itaú vai crescendo a receita. Cresce um pouco mais, um pouco menos, volta a crescer, tá? Mas independente da crise que tem, eu vejo que o banco continua crescendo. Aí, como eu falei, essa é a parte da receita, a grana que ele está recebendo aí, né, pelo dinheiro que ele empresta. Aí eu tenho as despesas, quanto que ele gasta para fazer essas operações, tá aqui. O que sobra é o lucro líquido, tá? Essa é a diferença. E isso aqui é o mais importante. Veja que o lucro líquido continua crescendo ano após ano, independente se eu apagar aqui agora os dois, a gente fica só com o que mais importa. Veja que eu tive crise em 2008, por exemplo, aqui, ó. Olha a pequena queda que deu. Tranquilo, volta a crescer, né? Depois, em 2011, a gente teve uma recessão também. 2016, né? Foi um ano bem difícil, olha só. Pequenas quedas, tá vendo? Só o suficiente para o banco se ajustar e voltar a crescer. 2020 também, a pandemia puxou bastante coisa para baixo e volta a crescer. Isso aqui resulta num dividendo constante, né? Então, quando eu olho, por exemplo, o dividend yield do Banco Itaú, o que eu tenho? Um dividend yield até crescente, que fica na casa ali de 4, agora no último ano já está em 7,13. Mas olha um ponto importante, isso que ele não está distribuindo todo aquele lucro líquido que a gente viu ali embaixo, porque tem o dividend payout, que eu vou avaliar, que é quantos por cento do seu lucro ele está distribuindo. E a gente vê que dificilmente passa de 40%. Esse ano ele distribuiu um pouco mais, distribuiu 70%. E aí a gente chegou num dividend yield de 7%. Ou seja, se ele tivesse distribuído todo o lucro, daria 10% ao ano de retorno só em dividend yield, sem contar a valorização da ação, tá? Aqui, quando ele distribuiu mais ou menos 40%, deu um dividend yield de 3,8%. Então, a gente sabe que se o Itaú ele distribuísse todo o lucro dele, o dividend yield médio dele seria em 10%. Agora, olha que coisa interessante. Eu estou olhando duas coisas aqui. Eu estou olhando uma empresa que ela tende a não sofrer tanto o lucro líquido dela nos momentos de retração, nos momentos de crise, que é como a gente pode ver o Itaú aqui. E outra coisa, eu estou olhando uma empresa que paga dividendo. Porque uma empresa que paga dividendo, veja bem, se o dividend yield dela está lá em 7 e ela cai a cotação, o dividend yield sobe, porque é inversamente proporcional. Então todo mundo olha e diz, caramba, olha só, o dividend yield do banco do Itaú, por exemplo, está lá em 10, está em 11. Vamos comprar. Então as pessoas compram. Então uma empresa que paga muito dividendo, ela ajuda a estabilizar a oscilação do preço. Outra coisa, em momentos de crise, geralmente eu tenho bolsa caindo, eu tenho aumento de desemprego, eu preciso do quê? De fluxo de caixa. Eu preciso de dinheiro caindo na conta. Quanto mais dinheiro eu consigo receber em momentos de crise,
mas eu fico tranquilo, porque se eu perco o emprego, eu tenho uma grana ali que eu recebo dos dividendos. Se eu tenho queda na cotação da minha carteira, eu tenho dinheiro entrando para comprar ativos com desconto, aproveitar as oportunidades. Isso eu consigo quando eu tenho uma empresa que paga muito dividendo. Por quê? Porque o dividendo, eu não dependo do mercado. Eu dependo da ação, da empresa. A empresa tem que dar lucro, tem que me pagar. E eu estou vendo aqui que a empresa dá lucro, mesmo em crise. Oscila um pouquinho ali, mas continua tendo lucro. Eu gastei um pouquinho mais de tempo para explicar para você aqui o Itaú, mas eu quero trazer mais duas empresas, agora você já entendeu o contexto e você vai ver que funciona de forma muito parecida. Antes de eu continuar aqui, gostaria de fazer um convite para você conhecer a minha comunidade aqui no YouTube. Eu deixo o link aqui na descrição. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, eu entro ao vivo com os alunos da comunidade e eu faço análise do mercado que está acontecendo e mostro também a minha carteira pessoal de investimentos. A gente tem um grupo lá no Discord onde cada movimento que eu faço, cada operação eu informo lá e explico toda a tese para que as pessoas analisem e vejam se faz sentido fazer a operação também, tá? Além disso, eu tenho uma consultoria, sou consultor de valores habilitado pela CVM e se você quiser contratar minha consultoria, eu monto a sua carteira ou ajusto o seu patrimônio aí para você. Link na descrição. Tem um curso completo também, só que a gente está com inscrições encerradas no momento, mas você pode entrar na fila de espera. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Então, olha só, eu quero trazer mais uma empresa aqui para você. Por exemplo, a Engie Brasil. Por que eu trago a Engie? Porque é o setor de energia. O setor de energia, pensa comigo, não interessa se está em crise ou se não está, você vai ter que pagar a conta de luz, tá? Porque se não pagar, vão cortar. Então, no momento da crise, as pessoas deixam de comprar roupa, deixam de viajar, deixam de ir no restaurante, mas continuam pagando a conta de luz. Então, é o tipo de negócio que eu vou ver aqui, ó, agora as barras azuis aqui que são receita, que mesmo em momentos que eu tive crise lá atrás, a receita continua crescendo, né? Agora a empresa está tendo uma redução aqui por outros motivos, mas por conta das recessões que a gente teve no passado, a gente viu que a empresa continua crescendo. E o mais importante, lucro líquido, que é a linha amarela aqui, ó. O lucro líquido continua crescendo. A empresa até está tendo uma redução de receita aqui, mas tem melhorado muito as margens e o lucro líquido continua crescendo. Aí quando eu vou olhar o dividend yield, a mesma coisa. Dividend yield da Engie. Lá em cima, agora está na casa de 6%, 5,5%, 6%. Só que ela é uma empresa que não distribui todo o lucro dela. Ó, distribuiu 56%, deu 5,2%, ou seja, tem potencial para 10% também. 69% deu 6,60%, tem potencial para 10% também, igual o Itaú. Veja que é coisa muito parecida. Então é o tipo da empresa que vai te ajudar a cruzar a crise e ainda fazer investimentos. Com o dividendo que ela paga, você consegue baixar o preço médio dos ativos, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui, depois eu vou citar mais um ainda, mas para a gente fechar os exemplos que eu trouxe. Saneamento. A Sanepar é a mesma coisa, outra história. Da mesma forma que você não pode deixar de pagar energia, você não pode deixar de pagar a sua conta de água, de esgoto, né? Porque senão eles vão cortar. Então, são coisas que as pessoas não têm escolha, mesmo na crise, tá? E aí a gente vê o quê? Que entra crise, sai crise, olha o que acontece com a receita, olha o que acontece com o lucro líquido. E aí vamos ver dividendo, para a gente fazer a mesma análise das outras. Quando a gente olha aqui, ó, dividend yield, ó, excelente. Lá na casa de 5,5%, no outro ano ali, ó, foi 5,3%, 9%, 18%, 6,8%. Quanto que ela distribui? Olha o payout dela, 25%. Então ela distribuiu 1/4 do que ela lucrou e o dividend yield ficou em quase 5%, ou seja, ela tem um potencial para quase 20% de dividend yield. Isso aqui significa o quê? Que como ela está segurando uma parte do caixa, do lucro para ela está reinvestindo no próprio negócio e ela vai crescer. Então os dividendos vão aumentando ano após ano, a cotação da empresa vai aumentando e você vai ganhando cada vez mais, né? Isso é entregar valor ao seu acionista. Aqui mesma coisa, o dividend yield de 5 entregou 1/4 só. Então tem potencial para 20%. Imagina esse ano aqui, ó, 9,18 e também entregou, ela sempre entrega só 1/4. Né? Os dividendos mínimos ali por lei, basicamente. E o dividend yield dela é lá em cima. Então é o tipo da empresa que vai te ajudar a cruzar a crise. Você pode pensar em mais setores assim. Por exemplo, seguros. Setor de seguros. A gente pega Porto Seguro, Caixa Seguridade, BBSE. É a mesma coisa. São empresas que elas não sofrem tanto com crise. Saúde. Pega aí algumas farmácias. Pega, por exemplo, a Raia. A Raia é super bem administrada.
Você olha o gráfico da Raia, não tem crise ali, é só para cima, é maravilhoso. Quer ver? Eu vou até mostrar rapidinho aqui para você, para a gente fechar essa análise. Olha só, onde que você vê crise aqui na Raia Drogasil? Só para cima. Se eu tiro a receita aqui para pegar só o lucro, olha o lucro dela. Cadê a crise? Não tem. Por quê? Porque, cara, se você tem gripe, se você tem dor de cabeça, se você tem, sei lá, qualquer coisa, você vai lá na farmácia, você vai ter que comprar o remédio, independente da crise ou não. Então, como eu falei, setor de turismo pode sofrer. Setor comércio, né, varejista, pega aí Magazine Luiza, pega lojas Renner, são empresas que vão sofrer um pouco mais. Por quê? São consumos que não são... A pessoa não é obrigada a consumir aquilo. Ela consegue postergar. Não, putz, esse mês está meio apertado. Já tive que pagar a conta de luz, de água. Já tive que comprar uns remedinhos na farmácia. Mês que vem eu troco de roupa. Entendeu? Você tem opção. Agora, esses consumos básicos não tem o que fazer. Então, se a empresa ela tem bons números, ela está no segmento básico. Vamos pegar os pilares. Ó. Tem bons números, como eu vi aqui com vocês. Está num segmento de consumo básico. Tem um dividend yield alto, cara, isso aqui é o tanque de guerra para você cruzar qualquer crise. Espero que eu tenha te ajudado em mais essa aula aqui. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Todas as formas que eu posso te ajudar, links sempre na descrição. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!